Olá, seja bem-vindo ao PodFlor, Florestas e Meio Ambiente Acessíveis. Este é um projeto de extensão desenvolvido pelo curso de Engenharia Florestal, da Universidade Federal do Amazonas. E este é o episódio número 5, no qual iremos falar sobre áreas úmidas na Amazônia. O texto foi elaborado por Califa Mariano Abdon. Na Amazônia, cerca de 30%, ou seja, quase 2 milhões de quilômetros quadrados, são cobertos pelos mais diversificados tipos de áreas úmidas. Essas áreas se distribuem nas margens de rios, igarapés, locais que possuem solos arenosos, como as campinas e buritizais. As áreas úmidas podem ser caracterizadas de acordo com o tempo de inundação, havendo 2 níveis de alagamento, permanente ou temporário. Como exemplos de áreas úmidas permanentes, temos aquelas associadas a campos úmidos, veredas e buritizais. As áreas sob a influência de inundações temporárias estão divididas em 3 grupos: impulsos monomodais, uma fase de cheia e vazante por ano, que seriam várzeas, igapós, e paleovárzeas, e impulsos polimodais, várias fases de seca e cheia por ano, tais como as áreas de estuário do rio Amazonas. Por fim, temos as pequenas inundações dependentes de períodos de chuvas, e sua influência sobre pequenos rios e igarapés. Os autores Janke e Piedade, em uma publicação de 1997, reforçam que o aumento das águas determina a vivência dos animais e plantas, sendo responsável pela alta diversidade de ambientes, organismos, ritmos de crescimento, ciclo de vida e desenvolvimento das comunidades de plantas e animais. Esse mesmo pulso de inundação é que determina o sustento das populações ribeirinhas, determina serviços ambientais, e as atividades econômicas como a agricultura, a pecuária, a pesca e a extração de madeira no período mais adequado ao ciclo das águas. A coloração das águas influencia nas áreas alagáveis amazônicas e suas definições, sendo as propriedades físicas e químicas do solo e da água, das regiões nas quais esses rios nascem, o que mais os caracteriza. Entre as principais áreas úmidas amazônicas estão as várzeas e os igapós, que têm disponibilidade de nutrientes e pH diferenciados, o que é determinado porque seus cursos vêm de origens diferentes. Estas diferenças têm influência significativa em todo o ecossistema, sendo as várzeas banhadas por água branca, ricas em nutrientes e mais alcalina, e os igapós, por água preta, com pequena quantidade de nutrientes e pH ácido. Enquanto que na várzea podem ser encontradas cerca de 1.000 espécies de árvores, nos igapós esse número é ao redor de 600 espécies, e apenas aproximadamente 1/3 das espécies de várzea ocorrem no igapó. As áreas úmidas podem ser divididas em várias categorias, tipologias, conforme suas características, como o tempo de inundação e os rios aos quais elas estão associadas. Se as áreas úmidas estão localizadas nas margens dos grandes rios da bacia amazônica, elas são chamadas de áreas alagáveis. Essas áreas alagáveis são anualmente recobertas por águas quando os níveis dos rios sobem, devido ao acúmulo das chuvas em toda a área da bacia. Essa situação faz com que elas apresentem características tanto de ecossistemas terrestres, na fase de águas baixas, ou fase terrestre, como de ecossistemas aquáticos, na fase de águas altas, ou fase aquática. Entre as mais conhecidas, estão aquelas que ficam nas margens do Rio Negro e do Rio Amazonas. As áreas alagáveis têm um papel fundamental na região amazônica, proporcionando ao homem muitos benefícios, que são denominados de serviços ambientais. Entre eles, os mais importantes são a filtragem e retenção de água, o que melhora a qualidade da água e impede sua falta durante as fases nas quais as águas dos rios descem. As áreas alagáveis também abrigam animais e plantas únicos no planeta, e úteis ao homem, como por exemplo várias espécies de árvores, plantas aquáticas, cipós, e peixes. As relações das áreas úmidas na região amazônica têm um impacto bastante importante para o ambiente, pois os igapós são áreas banhadas pelos rios de água preta ou clara. A coloração preta ou marrom avermelhada das águas é resultado da decomposição lenta do material vegetal, folhas, galhos, troncos. Isso faz com que sejam produzidos compostos químicos, ácidos orgânicos, que se diluem na água, que passa a apresentar a coloração escura.
Diferente dos rios de águas claras, rios possuem formação geológica antiga, devido ao tempo de exposição dos solos minerais à lavagem das águas e do vento, acaba tendo um desgaste físico-químico, perdendo nutrientes, e com isso, acabam ficando pobres em minerais. As águas desses rios são ácidas, com baixos valores de pH e condutividade elétrica, com o Rio Negro sendo o mais importante representante. As várzeas são áreas férteis banhadas por rios de água branca ou barrenta. A cor das águas se dá à grande quantidade de material presente. Esses rios possuem uma recente formação geológica, transportando sedimentos das erosões dos Andes. Os principais representantes deste tipo de água são os rios Amazonas, Madeira e Purus. Essas águas apresentam pH próximo ao neutro, além de alta condutividade elétrica e solos ricos em nutrientes como cálcio, magnésio, fósforo e nitrogênio. As florestas da várzea podem ser ainda classificadas em 3 tipos principais: as várzeas altas, as várzeas baixas e o chavascal. As florestas da várzea alta são encontradas em áreas alagadas por menos do que 50 dias ao ano, com uma altura de inundação inferior a 3 metros. Já as florestas de várzea baixa se localizam em áreas onde a inundação dura mais que 50 dias ao ano, chegando a alturas entre 3 e 7 metros. O chavascal é uma floresta densa e pobre em espécies, cujas árvores frequentemente desenvolvem raízes aéreas e escoras, para ajudar na sustentação. Em geral, o chavascal ocorre em depressões e fundos de lagos no interior da floresta de várzea baixa, onde a correnteza é lenta, os solos são pouco drenados, sempre encharcados, e os depósitos de argila e matéria orgânica são grandes. As árvores do chavascal podem tolerar inundações de até 7,5 metros.